Se você tivesse acesso a uma informação já coletada pelo ecocardiograma e que evitasse novos exames invasivos e de alto custo, você utilizaria na sua prática? Conhecer a fisiologia da contração ventricular e a análise ecocardiográfica dos fluxos pode te ajudar a estratificar um caso de estenose aórtica estágio D2. Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Pacientes com estenose aórtica de baixo fluxo e baixo gradiente, mais comumente denominados como low flow, low gradient, são classificados clinicamente como estágio D2, em que apresentam queda na fração de ejeção. Esses pacientes se apresentam algumas vezes como um grande desafio diagnóstico, pois compreender se trata de um paciente com estenose aórtica é importante e que evoluiu com repercussão miocárdica e posterior disfunção sistólica, ou se seria um caso de uma estenose aórtica moderada, mas com uma miocardiopatia primária outra, estando um envolvimento aórtico em um grau não tão avançado e paralelo à miocardiopatia em questão. Para tentar solucionar esse ponto, usa-se o teste de estresse farmacológico com dobutamina em baixas doses, em que se avalia a reserva contrátil e posterior configuração hemodinâmica da válvula aórtica. Em casos de estenose aórtica verdadeira, espera-se que após a infusão de dobutamina tenha-se uma área valvar menor do que 1 cm², um gradiente médio acima de 40 mm de mercúrio e uma elevação do volume sistólico em 20%. Mas e quando o indivíduo tem doença avançada e não apresenta reserva contrátil? Sem elevação de 20% a princípio, deveria-se mudar o método a partir do score de cálcio da válvula aórtica. Ainda tentando extrair maiores informações da ecocardiografia, foi desenvolvido um novo parâmetro, que pode sim ser útil nessa diferenciação entre as estenoses aórticas na presença de um baixo gradiente e queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Baseado na fisiologia da contração ventricular, sabe-se que tempos de aceleração máxima do jato de ejeção aórtica estão relacionados com a severidade da doença do miocárdio. Quando temos tempo acima de 100 milissegundos, encontramos pacientes com estenose aórtica importante em estágios mais avançados. Tentando usar esse conhecimento, nesses casos de ausência de reserva contrátil, pacientes que tinham tempo de aceleração elevado poderiam ser categorizados como estenose aórtica importante e verdadeira, pelo mesmo raciocínio fisiopatológico. Embora a frequência cardíaca alterasse pouco o tempo ejetivo, foi buscada ainda uma correção adequada, que pudesse minimizar os vieses, e a relação entre tempo de aceleração dividido pelo tempo ejetivo veio como um parâmetro interessante e com adequada proteção para outras variáveis fisiológicas esperadas. Em casos em que essa relação estava acima de 0,35, ou seja, o tempo de aceleração ocupava mais de 35% do tempo total de ejeção, a correlação com estenose aórtica importante verdadeira se aproximava de 99% nas avaliações iniciais, trazendo grande informação sem aumentar custo ou risco ao indivíduo. Esse é um novo parâmetro de um método usado há muito tempo e que tem plausibilidade fisiológica. Em uma validação imposta em grande coorte, poderia ser incorporada à prática clínica e mais, poderia ser incluído em avaliações baseadas em inteligência artificial de novos dispositivos ecocardiográficos portáteis para avaliação beira-leito de pacientes portadores de cardiopatia estrutural. Seria uma forma rápida e não invasiva de estratificar um paciente tão complexo como a estenose aórtica estágio D2. Será que esse método pega? Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.